Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar sobre a interpretação das narrativas bíblicas. Nós vamos ver aqui, então, que a Bíblia é formada, na sua grande parte, por narrativas. E, portanto, quando eu estou lendo uma narrativa, é necessário que eu leve em conta as características que uma narrativa possui. Então, inicialmente, eu preciso aqui deixar claro que a Bíblia ela é composta por vários gêneros literários. Então você tem o gênero narrativo, o gênero poético, o gênero de sabedoria, o gênero profético, o gênero de parábolas, epístolas e também a literatura apocalíptica. Então cada gênero literário, portanto, tem a sua característica. Cada gênero literário, portanto, usando dessas características, eles vão afetar a maneira com que eu leio e interpreto o texto bíblico. Sendo assim, se eu estou lendo uma narrativa, é necessário que eu aplique as características da narrativa para ler uma narrativa. Eu não posso ler uma poesia como leio uma narrativa. Eu não posso ler uma parábola como eu leio uma epístola. Se eu forçar, então, eu acabo correndo o risco de interpretar de maneira errada, de maneira equivocada. Então, guarde isso. Cada gênero tem a sua característica específica e, portanto, essas características precisam ser levadas em conta na hora da interpretação do texto bíblico. Bom, a Bíblia, na sua grande maioria, ela é formada por narrativas. Então, nós temos aqui o gênero de narrativo, o gênero literário narrativo, como aquele que é mais comum no texto bíblico. Estima-se que cerca de 40% do Antigo Testamento é formado de narrativa e 60% de toda a Bíblia são narrativas. Peter Vogt, ele descreve a narrativa como uma série de eventos ou acontecimentos que se utiliza de convenções compartilhadas com o objetivo de transmitir a intenção do autor de maneira atraente. Então, quando nós estamos lendo uma narrativa, nós vamos perceber que o autor, ao registrar aquela narrativa, ele tem uma intenção. E ele vai usar mecanismos literários para apresentar aquela narrativa, mas sempre com a ideia de que ele quer, através daquela beleza literária, daquela arte literária, chamar a sua atenção. Então, o Kaiser e o Silva, eles definem narrativa como: a narrativa é um relato de acontecimentos específicos no tempo e no espaço, com participantes cujas histórias são registradas com começo, meio e fim. Imagine então que eu aqui usasse como exemplo a história de José. Então a história de José se passa em um tempo específico, um tempo onde os irmãos, o texto diz, têm ciúme de José e odiavam José, num espaço específico, e ali você tem personagens específicos, José, seus irmãos, seu pai. E quando a gente lê a história, a gente percebe também que a história tem um começo, a história tem um meio, mas essa história caminha para um clímax, ou seja, caminha para o seu fim. Gordon Fee, importante estudioso pentecostal, e Douglas Stuart, eles dizem assim, que as narrativas são histórias significativas que recontam os eventos históricos do passado com a intenção de dar sentido e direção a um determinado povo no presente. Então aqui já precisa ficar muito claro que quando uma narrativa é apresentada, a ideia não é apenas registrar uma história, a ideia não é apenas registrar um fato, registrar um acontecimento. Então a ideia é que quando a história de Abraão foi registrada, ou a história de Moisés, ou a história de Isaac, Jacó, o objetivo que o autor tinha, então, era dar sentido para o leitor, mostrar para o leitor como, portanto, ele deveria agir, como, portanto, ele deveria se portar. Ou seja, a ideia é: olhe para Abraão e haja, tenha fé como Abraão. Então, essa é a ideia da narrativa. Ela não é apenas um evento histórico que está sendo narrado e deixando ali para a geração futura o que aconteceu no passado. É sim um evento histórico que está sendo narrado, deixando para a geração futura um evento que ocorreu no passado, contudo,
com o objetivo de dar sentido e direção a um determinado povo no presente. Então, nesse sentido, ela teria aqui um objetivo didático. Bom, então, são histórias significativas que recontam os eventos históricos do passado com a intenção de dar sentido e direção a um determinado povo no presente. Repetindo aqui para fixar na sua mente. Então, as narrativas, elas têm geralmente o seguinte conteúdo. Elas têm o conteúdo teológico, porque ela visa uma resposta espiritual por parte do leitor, isto é, o autor quer que o leitor tome alguma atitude, então se ele está aprendendo sobre a fé de Abraão, é necessário que ele haja como Abraão. Se ele está aprendendo sobre a renúncia de José, é necessário que ele haja como José. Existe o papel, o conteúdo didático, que ensina um determinado comportamento ou conduta correta. Também você aplicaria esses dois casos aqui que eu apliquei agora. E também o doxológico, que no final, toda a proposta da narrativa é mostrar o que Deus está fazendo entre o seu povo, no meio do seu povo, ou com um indivíduo específico. No final, o papel da narrativa é glorificar a Deus, é exaltar a Deus, é bendizer a Deus. Isso passa, claro, pela atitude de determinado personagem, mas, no final, é Deus quem é glorificado pela atitude de José, pela atitude de Abraão, pela atitude de Moisés. Bom, então, segundo o Gordon Fee e o Douglas Stuart, a narrativa bíblica tem 3 níveis. Então, você tem aqui o primeiro nível, que é chamado nível da metanarrativa, ou nível superior. Esse nível de metanarrativa refere-se ao plano universal de Deus, que é elaborado através da sua criação. Então, nós temos aqui os aspectos-chave são criação, queda, pecado, redenção. E eles são, portanto, conhecidos como história da redenção. O que é essa metanarrativa? A metanarrativa são temas que percorrerão toda a Bíblia. São temas que percorrem toda a narrativa bíblica. E são temas que estão dentro de um bojo maior, num nível superior. Então, exemplifiquemos aqui. Imagine que você tome a ideia de pecado, né? Então, você tem a narrativa ali do Gênesis, do capítulo 3, que fala sobre a origem do pecado, e constantemente no Antigo Testamento veremos Deus repreendendo o seu povo por conta do pecado que o povo estava praticando, do pecado que o povo praticava. Então, você consegue perceber aqui esse tema maior. Por quê? Porque ele também aparece ou aparecerá no Novo Testamento. O Novo Testamento também tratará a respeito do pecado. O Novo Testamento também apresentará o pecado como uma narrativa maior, como a queda, por exemplo, né? Que por conta da queda você tem o pecado, ou a criação. Então você tem lá em Gênesis a origem do universo, a obra criada, e você tem no Apocalipse a recriação. Mas ao longo das narrativas ali de profetas e até textos poéticos, a criação ela é exaltada. Deus usa os profetas para deixar claro o Deus que havia os criado, e, portanto, eles deveriam se voltar para Deus. Então, quando você está lendo uma narrativa, entenda que existe uma narrativa superior, uma metanarrativa, uma narrativa maior, e assim você vai entender que esse é um fio, ou são fios, que conectam todo o texto bíblico. Bem, então, o segundo nível é chamado de nível intermediário. Refere-se à história de um povo redimido por Deus para o seu nome. Por exemplo, a história do povo de Israel. Então você tem a narrativa maior, a narrativa superior, e logo abaixo essa narrativa intermediária que fala sobre o povo de Israel, e no Novo Testamento, o novo Israel, a igreja do Senhor. E por fim, nós encontraremos o terceiro nível, que seria o nível menor. Então, nesse nível menor, nós vamos encontrar todas as centenas de narrativas individuais que perfazem os dois níveis. Então, por exemplo, nesse nível menor, nós vamos encontrar a história de Elias, nós vamos encontrar a história de Abraão, a história de Eliseu, a história de Moisés, de Josué, que são histórias, né, menores
que estão dentro de um nível intermediário e, consequentemente, o nível intermediário está dentro do nível da metanarrativa ou do nível superior. Então, a primeiro momento, olhe para isso, tá? Tenha isso muito bem fixado na sua mente, esses 3 níveis aqui, para você entender como as narrativas se desenrolam ao longo do texto bíblico. Bom, então os críticos literários têm desenvolvido uma técnica para realizar o que eles chamam de leitura fechada do texto e observar características como a tensão do enredo e do personagem, o ponto de vista, o diálogo, o tempo e o cenário da narrativa. Então, a interpretação dos diferentes gêneros são como jogar um determinado jogo, em que cada jogo tem a sua regra diferente. Quando você olha para os esportes, por exemplo, cada esporte tem a sua regra particular. Assim, analisar cada gênero literário também é levar em conta a sua regra particular. E também, como os críticos literários, né, estão propondo, é você observar a tensão, é você observar o enredo, o diálogo, o ponto de vista, o cenário, o tempo da narrativa. Tudo isso quer comunicar algum tipo de mensagem. Então, a narrativa é um gênero literário que combinará períodos e parágrafos para formar discursos, episódios ou cenas. E aí você tem que eles podem aparecer de 3 modos. Vejamos aqui então. Então você tem, em primeiro lugar, os contos ou histórias. Sendo que precisa ficar claro aqui que, embora a narrativa bíblica lance mão de contos, né, como aquela estrutura literária do conto da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, não necessariamente significa que é fictício, tá? Um conto ele pode ser algo fictício, mas um conto também pode ser algo verídico, real. Por quê? Porque o conto que eu estou aplicando aqui é dentro do sentido literário, tá bom? Então, dentro do sentido literário, você verá narrativas organizadas como contos, mas isso não implica dizer que o texto é fictício ou que ali é uma ficção ou um mito. Não, eu vou deixar muito claro aqui que o texto são eventos reais, históricos que aconteceram. Então, Maria define assim: o conto popular cristianiza-se na tradição oral dos povos, atuando como veículo de transmissão de ensinamentos morais, valores éticos ou concepções de mundo, sendo fortalecido na memória de consecutivas gerações a cada noite. A cada um serão uma espécie de legado passado de pais a filhos. Então, esses contos, eles, portanto, terão o objetivo de serem transmitidos oralmente. E, de fato, nós sabemos que a história de Israel, a história do povo de Deus, ela foi transmitida inicialmente oralmente. Lembra que no texto de Deuteronômio, Deus diz que as palavras deveriam ser transmitidas aos filhos enquanto eles andam pelo caminho, assentados, deitados. Então, os contos podem ser pura ficção ou narrativas verdadeiras a respeito de pessoas e acontecimentos gerais. E se tratando de texto bíblico, nós temos histórias verdadeiras, ou seja, narrativas verdadeiras de eventos históricos que de fato aconteceram. Então, quais são aqui os componentes dos contos do Antigo Testamento? Então, inicialmente, você tem um discurso oral integrado, tá? Em que mescla discursos e diálogos, por exemplo, a narrativa de José. Então, para que serve ali o discurso oral integrado na narrativa de José? Primeiro, para conferir efeito de drama, tá? Então, o discurso confere esse efeito e os diálogos também vão conferir esse efeito de drama. Então, quando você está lendo, você vai vendo através dos diálogos e do discurso, daquilo que está sendo apresentado, qual será a reação de José, o que ele vai fazer, ele vai ceder, não vai ceder. Então, em segundo lugar, permite entender mais profundamente o caráter dos personagens, como é o caso de José, por exemplo. Olha só Gênesis 39, versículos 7 a 9. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo.
Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: olha só o diálogo aqui. Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, perceba o diálogo. A mulher, então, propõe a José que ele deite com ela, e então, no diálogo, você encontrará o caráter do personagem. Você vai perceber que José era alguém obediente ao seu senhor e a Deus, e era alguém também fiel ao seu senhor, né, a Potifar, e também fiel a Deus. Então, embora ele tenha a possibilidade de deitar com aquela mulher, e talvez Potifar nem saberia disso, ele sabia conscientemente que ele estaria ferindo a Potifar e ferindo a Deus. Então, o diálogo aqui te mostra o caráter do personagem. Então, o foco da interpretação de uma narrativa está quase sempre nas cenas dramáticas, ou seja, nas cenas que conferem um drama àquilo que está sendo narrado. E nesse caso de José, essa é uma cena dramática, e ali você consegue perceber o foco que o autor quer transmitir ao deixar claro esse diálogo de José com a mulher de Potifar. Bem, nós temos ainda a descrição. Então, a descrição, a ênfase aqui é no cenário da narrativa ou nos personagens. Então, você tem o diálogo, onde o autor preserva, mas a descrição é ele descrevendo o cenário em que o determinado personagem está, ou está descrevendo o personagem. Então, geralmente, quando o autor descreve o personagem, é porque esse autor tem algum tipo de finalidade. Então, se ele está falando da beleza do personagem, ele tem uma finalidade com isso. Se ele está falando dos seus cabelos compridos, ele tem uma finalidade com isso também. Ele não coloca uma informação ali por nada, uma informação ali aleatória. A informação ali tem um propósito, tem um objetivo. Então, dentro também disso, nós veremos os comentários. Tem por finalidade esclarecer determinado elemento do conto ou comentar sobre a importância das ações do personagem. Isto é, o autor descreve alguma coisa. Olha só o que diz Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Por que ele está te informando que não havia rei em Israel? Porque se você ler o livro de Juízes, vai perceber que o livro de Juízes segue uma história cíclica. O povo peca, Deus manda uma nação como juízo, o povo clama a Deus, se arrepende, Deus envia um libertador. E isso vai se repetindo constantemente no livro de Juízes. E também deve ficar claro que os juízes eles não julgaram necessariamente todos de maneira sucessiva. Os juízes também não se focalizaram apenas em um local. Então, há juízes ali que estão julgando em locais diferentes ao mesmo tempo. Então, lá no final do livro de Juízes, o autor te informa, olha, essa bagunça está aqui, o povo não tem um direcionamento porque não havia um rei. Isso depois vai servir aqui até de transição para o livro do profeta Samuel. Outro exemplo aqui, Êxodo 15, 22, 27. Olha só a descrição. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Descrição. Narrativa. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Comentário. Por isso chamou-se-lhe Mara. Narrativa. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Então, perceba, você tem uma descrição dessa caminhada do povo até Mara, você tem a narrativa do que aconteceu ali e tem um comentário do autor. Eles não puderam beber das águas de Mara, né? Então, o comentário é, olha, chamamos aquele lugar de Mara exatamente porque não foi possível beber aquelas águas, porque eram amargas. E aí mostra a consequência desse acontecimento, isto é o povo murmurando contra Moisés e, consequentemente, contra Deus. Bom, nós encontraremos também
o que é intitulado de títulos de narrativas. Então, quando você está lendo uma narrativa, você precisa levar em conta que essas narrativas, esses relatos, eles seguem geralmente uma estrutura. Olha só que fato interessantíssimo. Quando você olha para os relatos de milagres no Novo Testamento, esses relatos têm o objetivo de provar a autoridade de Jesus. Jesus é aquele que cura. Lembra lá do paralítico, né, que desceu pelo telhado? Jesus diz então: estão perdoados os seus pecados. E aí há fariseus ali que ficam questionando por que ele está dizendo que os pecados estão perdoados. Aí logo em seguida Jesus diz então: o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer: levanta, toma a tua cama e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, eu te digo: levanta, toma a tua cama e anda. E ali você tem a ênfase da autoridade de Jesus sobre a enfermidade, sobre os pecados, porque ele tem poder para perdoar pecados. Todavia, o que eu quero deixar claro aqui é como se apresenta a estrutura de relatos de milagre. Então, geralmente, você tem uma introdução, ou seja, você tem a descrição do ambiente do encontro. Vamos usar aqui o texto do paralítico que desceu pelo telhado. Então, inicialmente, o autor te apresenta que Jesus estava em Cafarnaum, dentro de uma casa, e a casa estava cheia, lotada, de modo que não tinha como entrar pelas vias normais dentro daquela casa. Não dava para entrar através da porta. Então, o ambiente é apresentado. Depois, apresenta-se o problema e o esforço para superá-lo. Então, qual é o problema? Não dá para entrar. Só que aí você tem 4 homens carregando um paralítico. Não dá para entrar pela porta, porque está lotado. O que eles fazem? Eles tentam superar o problema, que é subir até o telhado, destelhar aquele telhado e descer o paralítico por ali. Quando ele é descido, você tem a súplica do ouvinte, do pedinte, perdão. Embora ali não necessariamente ele diga diretamente que quer ser curado, mas a própria atitude indica isso. Depois você tem a intervenção de Jesus: levanta, toma a tua cama e anda. Depois você tem o efeito produzido: ele levantou, pegou a sua cama e saiu andando. E depois você tem a reação do povo e do miraculado, ou seja, como a multidão reagiu. Então, escute isso, porque isso daqui percorrerá os vários relatos de milagre no texto do Novo Testamento. Então, imagine que você quer pregar sobre um determinado milagre e, portanto, você quer fazer uma interpretação. Siga essa estrutura aqui e você já vai ter a estrutura de como aquele milagre aparece e automaticamente você vai propondo ali as suas aplicações para pregar. Então, isso aparece em curas, exorcismos, ressuscitações e milagres sobre a natureza. O segundo tipo de relato aqui é chamado de relatos de vocação. Então, esse tipo de relato, ele descreve o comportamento exemplar de um personagem que foi chamado a um compromisso mais profundo. Então, geralmente, essa é a estrutura de um relato de vocação. Embora, fique claro, pode haver aqui algum tipo de variação, mas essa é a estrutura geral. Então, quem chama, passa, quem chama, vê, o nome do futuro vocacionado é citado, as relações de parentesco, o vocacionado está trabalhando, a palavra imperativa ou gesto simbólico, a objeção do vocacionado, a resposta de quem chama, o despojamento e o seguimento. Então você tem aqui, por exemplo, o caso de Elias com Eliseu, encaixa muito bem aqui, né? Elias vai até Eliseu, chama Eliseu, há uma informação ali que Eliseu estava trabalhando. Elias lança a capa sobre Eliseu, né? Ele deixa ali o seu trabalho no arado e ele segue a Elias. Você tem o caso de Simão e André e Tiago e João, tá bom? Então, se você seguir esse padrãozinho aqui, você vai conseguir interpretar muito bem esses relatos de vocação. Por exemplo, Isaías, o próprio Jeremias também segue essa estrutura. Você tem também relato de visão. Normalmente acontece durante um sono. O protagonista recebe uma revelação repleta de elementos simbólicos, coisas, seres animados, cores, acontecimentos, isto é, certos acontecimentos. Então, por exemplo, isso acontece com José.
Isso acontece com Daniel. E como que é essa estrutura? Basicamente é a seguinte: as circunstâncias ou ocasião da revelação, isto é, onde ele estava, aonde ele estava sonhando quando viu isso, a participação de um acompanhante, algum anjo, algum guia, né, que faz essa intermediação entre a visão e a pessoa que está tendo essa visão, esse sonho, a descrição do sonho ou da visão, o que ele está vendo, o que ele está sonhando, a reação de quem recebeu a visão. Lembra lá de Jacó, deitado num travesseiro de pedra, e ele diz quão terrível é esse lugar, quando ele sonha com o anjo subindo e descendo. O diálogo com o acompanhante explica o significado da visão e há também a conclusão do episódio. Mais uma vez, se eu aplico essa estrutura, eu tenho a tendência de conseguir entender e interpretar o texto da melhor maneira possível. Bom, ainda você tem na narrativa bíblica ou nas narrativas o que é chamado de ironia. A ironia, na língua portuguesa, diz respeito ao falar o oposto daquilo que se diz ou espera. Então, por exemplo, você chega na casa de alguém, passa o dedo sobre um determinado móvel e você diz, nossa, está tão limpo que dá até para escrever nele. Ou seja, você está sendo totalmente irônico, o móvel não está limpo, isso é ironia. Então, a ironia é isso, é dizer o oposto daquilo que se diz ou se espera. Por exemplo, quando você olha para a Bíblia, você encontra aqui uma ironia na história de Amã. Então, Amã, ele constrói uma forca com o objetivo de matar Mardoqueu, ou Mordecai. E aí, com o desenrolar, né, do texto de Esther, a gente acredita, Mardoqueu, vai morrer a qualquer momento. Mas no final, Amã, não sabendo, ele estava preparando a forca para si mesmo. E ele morre na forca que ele preparou para Mordecai. Então isso é interessante, é irônico. Você tem um outro texto aqui também que indica essa ironia. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11. Olha aqui. E disse Urias a Davi, a arca Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos, e os servos do meu senhor, estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Bom, esse texto é quando Davi ele está passeando no seu palácio, a Bíblia nos informa que era o tempo dos reis saírem à guerra, e Davi não vai ao campo de batalha, ele fica ali no seu palácio, e ele vê então uma moça muito bonita, chamada Betseba. Davi então chama aquela mulher, tem relações com ela, deita com ela, e agora Davi é informado que ela estava grávida. Então Davi sabe que o seu esposo, chamado Urias, estava no campo de batalha. O que ele faz? Ele pede que Urias venha ter com ele. E quando Urias se apresenta diante de Davi, Davi diz, olha, vai para sua casa, come, bebe, deita com a sua mulher. E aí, o que você está esperando quando você lê esse texto? Que Urias vai fazer isso. Logo, ele está tendo uma oportunidade. E aí o texto diz que Urias não faz. E exatamente o que ele fala é o contrário do que Davi fez. Ele diz, como eu vou para o campo? Como eu vou para minha casa? Vou comer, vou beber, vou deitar com a minha mulher? Se tem gente no campo de batalha correndo risco de morte. Se tem gente habitando em tendas no campo de batalha. Ou seja, a atitude de Urias é contrária, totalmente contrária à atitude de Davi. Então você percebe aqui a ironia do texto. Bom, existe a sátira, que consiste em demonstrar, por meio do ridículo, da censura, ou seja, de exacerbar uma determinada informação, a fim de mostrar a maldade ou a tolice, né? E quão incorreto, impensável é a atitude do personagem. Então, por exemplo, você tem o livro de Jonas, né? Então, quando você está lendo o livro de Jonas, você percebe essa ideia de sátira, no sentido de, não é que a história está sendo inventada, mas você tem aqui o exacerbar de uma atitude ridícula de Jonas. Então, por exemplo, quando Jonas está no porão do navio, você tem os marinheiros pagãos clamando cada um ao seu Deus, enquanto Jonas está simplesmente dormindo no navio, né? Até que descobre que Jonas está ali, ele é jogado ao mar e ele então é engolido por um grande peixe.
Então você percebe que Jonas passa por uma grande decadência. O texto só vai informando a você que ele vai descendo, 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 até chegar ao ventre do grande peixe. E em nenhum desses momentos ele ora. Então o texto mostra a tolice, mostra a atitude impensável de Jonas, até que lá no grande peixe, dentro do ventre dele, Jonas vai se lembrar de Deus e vai orar. Davi e Golias, Golias vem todo poderoso, todo forte. Há uma descrição da sua armadura, que é exatamente para mostrar o quão poderoso, quão forte ele é. A sua armadura pesava muitos quilos, a sua lança, o seu dardo, mas Davi, apenas com uma funda e uma pedra, foi possível derrubar aquele gigante. Então, isso daqui também mostra essa grandeza de Golias, mas Davi, pequenino, o desprezado, é capaz de derrubar o gigante. Então, você tem a maldade e a tolice de Davi e a obediência e a fidelidade, a maldade e a tolice de Golias e a obediência e a fidelidade de Davi. Tá? E com essa fidelidade de Davi, o gigante Golias ele cai. Então, repetindo, maldade e tolice de Golias e a fidelidade e obediência de Davi. Tragédia se refere à história de decadência de um indivíduo ao apogeu, ou seja, ao desastre. Então, você tem alguns indivíduos aqui que tiveram essa tragédia aí anunciada ao longo da sua vida. Então, você tem aqui Sansão, né? Você vai percebendo que o texto vai mostrando aos poucos a decadência de Sansão. Ele vai quebrando aos poucos o voto de Nazireu, até que ele quebra o último voto, que é cortar os cabelos. Tá? A ideia ali não é que a força está nos cabelos de Sansão. A ideia ali é que Sansão foi quebrando o voto, tocando em coisa morta, bebendo do fruto da vide, e por fim, então, o último ponto do voto de Nazireu, Sansão quebra quando seus cabelos são cortados. Saul também vai mostrando aqui a decadência dele. Ele começa muito bem, profetizando entre os profetas, mas ele vai numa descida, né? Numa ladeira constante, numa descida direta até a sua decadência final. Salomão também começa muito bem, pedindo sabedoria a Deus, Deus abençoa, prospera o seu reino, só que ele entra também nessa decadência a partir do momento que ele vai se casar com várias e várias mulheres estrangeiras que vão trazer para dentro da nação o culto a seus deuses. E Salomão, então, termina permitindo o culto aos deuses e assim por diante. Bom, existe também o tipo de narrativa épico, que trata-se de uma narrativa que contém uma série de episódios centralizadas numa personagem ou num grupo de pessoas, como na narrativa da peregrinação, ou seja, na narrativa da peregrinação do deserto. Mas aqui também você poderia aplicar o Davi como uma narrativa heróica, caberia aqui também. Josué, quando entra na cidade de Jericó, uma narrativa também que destaca o heroísmo ali do personagem. Romance. O romance é uma narrativa que trata a relação romântica entre um homem e uma mulher. Talvez um dos livros que melhor ilustra isso seja o livro de Ruth, que trata dessa relação aí com Ruth e Boaz. O livro de Ruth é um livro belíssimo, é um livro fantástico. Você tem uma mulher que não servia ao Deus de Israel, não servia a Javé, que não larga sua sogra, vai para outra terra, para uma terra que não era dela, vai trabalhar no campo para cuidar da sua sogra e também casa com Boaz ali para continuar a genealogia do seu marido falecido. Um belíssimo romance, o livro de Ruth. Em termos narrativos, Ruth funciona como uma novela. Lembrando aqui que eu estou falando de termos narrativos, ou seja, dentro de um termo narrativo, funciona nessa característica novelesca, onde a personagem ali vai mostrando a sua atitude, vai mostrando o seu caráter, né? Então tem uma narrativa muito bonita, muito bela, o texto de Ruth, uma história belíssima, uma história fantástica, uma história que de fato aconteceu e que é muito bela. Heróico. A narrativa no estilo heróico consiste numa história tecida em torno da vida de um dos feitos de um herói ou protagonista, uma pessoa que, por vezes, representa outros ou é um exemplo para outros. Abraão, Gideão, Davi, Daniel, Paulo. Tá? Bom,
Quais aqui, então, são os elementos da narrativa, os elementos externos? Nós vimos agora, há pouco, os elementos internos, agora os elementos externos. Primeiro, o autor real é aquele que, de fato, escreveu a narrativa, aquele que, de fato, pegou lá, né, na pena, na caneta, no tinteiro e escreveu a narrativa. O que podemos saber dele a partir da narrativa é o que chamamos de autor implícito. Então, o que é o autor implícito? É aquilo que está claro na narrativa, naquilo que o autor real deixa na narrativa sobre si mesmo. Então, ao longo da narrativa, ele pode ir fazendo inferências, e aí nós vamos conseguir, a partir disso, chegar mais ou menos o que ele pensava, o que ele acreditava. Vamos usar aqui a narrativa de Atos para ilustrar isso. Então, em Atos, há um determinado momento que é usado a primeira pessoa do plural, nós. Então, descemos, subimos, entramos, navegamos, ou seja, isso nos mostra que o autor real, aquele que estava escrevendo a narrativa, agora ele está também dentro da narrativa. Agora você tem ali o autor implícito, o que te faz entender que ele está participando como testemunha ocular daqueles eventos. Então, com isso, estudamos a mensagem pretendida pelo autor. Existe o leitor, aqui se refere aos leitores concretos, ou seja, aqueles leitores que de fato lerão o texto, lerão a narrativa. E o leitor implícito é aquele ou aqueles para quem o leitor escreveu a obra. Ou seja, quando ele está escrevendo, ele está pensando em um leitor propriamente dito. Isso seria o leitor implícito. Narrador é aquele que conta a história, e esse narrador também pode ser o autor. O autor também cumpre a função de narrador. O narratário é a quem essa história é contada, ou seja, os leitores, tá? Tanto o narrador quanto o narratário podem participar da narrativa. O narrador é o falante invisível do texto. Lembra que a gente viu há pouco, né? O narrador, lá na história de Mara, fazendo alguns comentários, chegaram naquele local, então, por causa de encontrarem ali águas amargas, chamaram de Mara. É uma narrativa, ele está narrando. O narrador nos conta a narrativa e, às vezes, interpreta o seu significado para o leitor. Comentário implícito se refere às técnicas retóricas por meio das quais o autor conta a narrativa. Bom, ainda nós temos o que é chamado, dentro desses elementos externos da narrativa, o que é chamado de ponto de vista. Tá? Bom, o ponto de vista ele tem algumas características. Então, primeiro, ele pode ter a dimensão psicológica, como o narrador fornece informações internas sobre os personagens e sentimentos dos personagens. Então, você tem esse aspecto do ponto de vista. O que é o ponto de vista? É o ponto de vista do narrador, ou seja, do autor. Então, por exemplo, quando você está lendo os evangelhos, você vai encontrar que às vezes, dentro de uma narrativa de um determinado milagre, traz uma informação que o outro não traz. Isso daí é o ponto de vista. Há um pequeno livro, na verdade, um livreto, publicado escrito pelo Daniel Marguerat, tá? Publicado pelas edições Loyolas, que é um pequeno livreto, mais de uma beleza muito grande, né? De um conteúdo denso, que vai tratar exatamente a respeito do ponto de vista. Então, no ponto de vista psicológico, o autor ele apresentará informações internas de sentimento dos personagens que ali estão. O ponto de vista valorativo ou ideológico denota os conceitos de certo e errado. Na trama, os autores estão constantemente em conflito, ou seja, os atores, os personagens, eles estão constantemente em conflito, e às vezes esse conflito é o que vai dar sentido àquele drama, àquela trama e assim por diante. A perspectiva espacial, o autor ele tem a capacidade de passear de um lugar para o outro, tá? Então, os autores eles conseguem aqui passear rapidamente, sair de um lugar para o outro. Citar um determinado personagem fazendo algo no monte e, ao mesmo tempo, depois citar um outro determinado personagem no mar, por exemplo. Perspectiva temporal, que pode considerar a ação de dentro da história ou do futuro. E, em último lugar, ponto de vista fraseológico, refere-se a diálogos ou falas numa narrativa. Tá? Bom, enredo também é outro elemento interno.
O enredo das histórias bíblicas costuma girar em torno de um conflito ou de uma contenda. Lembra lá do ponto de vista? Então, essa contenda pode ser física, psicológica ou espiritual. E também o enredo geralmente tem ali um tom de suspense, curiosidade, expectativa ou mistério. Então, você tem uma contenda, por exemplo, a partir de diálogo, que é o caso de José e a mulher de Potifar, por exemplo. Você tem uma contenda ali dentro de um aspecto ou um conflito espiritual, que é o caso de Jacó com o anjo no val de Jaboque, local que ele chama de Peniel. Você tem também ali a expectativa, a curiosidade. Meu Deus, o que vai acontecer com ele agora? O que vai acontecer com a nação? Isso te dá vontade de continuar lendo o texto para saber o que vai acontecer. A título de exemplo, também poderíamos aqui citar as histórias palacianas de Daniel, do capítulo 2 ao 7. A história de Daniel, do profeta Daniel, te prende, você quer saber o que vai acontecer, você está preocupado com ele, não é? Então isso é muito bonito. Bom, então, segundo o Marguerat e o Bourquin, existe no enredo o que é chamado de esquema quinário, que tem, pelo menos aqui, a partir dessa afirmação, 5 características. Então, a primeira, geralmente no enredo é apresentado uma situação inicial. Então, essa situação inicial é fornecido ao leitor, ou seja, aquele que está lendo, os elementos informativos necessários para um entendimento da situação que a narrativa vai modificar, ou seja, que a narrativa vai transformar. Então, nessa situação inicial, você tem a apresentação dos personagens, você tem a apresentação do contexto. E poderíamos citar aqui outros milagres de Jesus, aonde isso daqui fica muito claro. Alguém que vem clamando, alguém que vem suplicando, por exemplo, né? E aí é apresentado o contexto, ou seja, Jesus está em um local onde há uma aglomeração de pessoas e isso é difícil, faz com que seja difícil a pessoa acessar a Jesus. Então, a situação inicial são os personagens e contextos apresentados. Nós temos ainda o nó ou a complicação. Geralmente é no nó que começa a tensão dramática. E essa tensão pode ser o enunciado de uma dificuldade, de um incidente ou de um problema. Você poderia aplicar isso daqui também ao paralítico que desceu do telhado. O nó é apresentado agora, ou seja, não dá para entrar pela porta, não dá para acessar Jesus. E agora, o que nós vamos fazer? Então, a entrada de Jesus, às vezes, é problematizada com a situação da sogra. Quando você ler lá em Mateus 8, a cura da sogra de Pedro, por exemplo. Então, a entrada de Jesus ali é problematizada naquela casa com o fato da sogra de Pedro estar doente. A ação transformadora corresponde a um fato que interfere de tal modo na narração a ponto de lhe dar uma guinada e exigir que o narrador ofereça ao ouvinte leitor o conhecimento que tanto desejava para matar a curiosidade de informação. Então, a ação transformadora é aquela mudança, é aquela inferência, é aquela interferência agora que vai trazer ali uma mudança, uma transformação. Então, por exemplo, no caso da sogra de Pedro, o ato de Jesus operar a cura. O ato de Jesus operar ali e mudar a condição daquela mulher. Ou no caso do paralítico que desceu do telhado, o ato de Jesus dizer estão perdoados os seus pecados e levanta, toma a sua cama e anda. Depois, o Marguerat diz que ao desenlace, anuncia a resolução do problema e descreve os efeitos da ação do transformado, a ação que o transformado ali recebeu. Então, ele saiu andando, a sogra de Pedro foi curada. E, por fim, você tem a situação final, o reconhecimento do novo estado ou condição, agora ele está andando, agora ele está curado, após superação da dificuldade e o retorno ao normal. Bom, nós temos ainda, dentro dos elementos internos, o cenário. Então, conhecer o ambiente de uma narrativa é essencial para a sua interpretação. Por exemplo, lá no texto de Juízes, você tem ali o relato de Débora, Baraque e Cícera. Então, Débora, e Baraque estavam no alto do monte, no alto da montanha, e embaixo diz que o exército inimigo está ali com uma grande quantidade de carros de guerra, com rodas pesadas. E Débora, então, manda Baraque tomar conta dos vales. E aí, se você ler o capítulo 5 do texto
que é o Cântico de Débora, você vai perceber que lá Débora diz que choveu. Então, no que choveu, as rodas atolaram na lama e Baraque conseguiu vencer a batalha. Então, se atente para o cenário, como o cenário está sendo apresentado, ou seja, o tempo. O tempo contribui para a dinâmica da narrativa. O tempo narrativo é diferente do tempo cronológico, porque tem a ver com o arranjo literário e não com a sucessão da história. Olhe para o texto e se pergunte: isso está de noite, está de dia? O encontro que Jacó tem com Deus acontece à noite ou de dia? Acontece à noite com o anjo, né? Então, se você ler a história de Jacó, e aquilo é muito bonito, porque se você ler a história de Jacó, vai perceber que, na maioria das vezes, os eventos ocorrem com Jacó à noite, né? E depois, então, que ele tem um encontro com Deus à noite, ali o tom do noturno passa aquela mensagem de algo temeroso, o texto diz que amanheceu, né? Então, depois que ele tem um encontro com Deus de fato ali através do anjo, e ele é tocado na sua coxa, ele tem o seu nome mudado, amanheceu. Ou seja, amanheceu não só ali, de fato, amanheceu porque virou dia, amanheceu porque o sol nasceu, mas amanheceu para Jacó também, porque Jacó teve a sua história transformada, a sua história mudada. Bem, há também o panorama cultural. É importantíssimo compreender a cultura da época para poder, por exemplo, interpretar a história de Ruth. Tem que saber o que significa aquela questão da necessidade do parente mais próximo ter relações com a esposa do parente falecido para continuar a genealogia da família, que é o que ocorre exatamente com o texto de Ruth. Caracterização consiste na representação de personagens maiores e menores da narrativa. O personagem bíblico é identificado como o protagonista, o personagem principal. Então, por exemplo, lá no texto de Reis, você tem Elias, no livro de Ruth, você tem Ruth, e geralmente é apresentado o antagonista, ou seja, aquele que se opõe ao protagonista. Acabe é um exemplo, Jezabel também é um outro exemplo. E coadjuvantes, ou seja, outros personagens ali também são apresentados. Identifique quem é o protagonista, identifique quem é o antagonista, e assim você vai conseguir ler o texto de uma maneira mais profunda e mais apurada. Segundo Alter, sua índole pode ser revelada pelo relato de ações, da aparência, dos gestos, da postura e da roupa que o personagem usa, tá? Então, às vezes, um gesto do protagonista quer te passar algum tipo de mensagem. O tamanho do cabelo, como eu já disse, a roupa, como é a roupa, por exemplo, de João Batista, que se aproxima da roupa de Elias, por exemplo, né, para mostrar que João Batista é um profeta como Elias. Então, se preocupe com esses detalhes. Sempre que o autor, o narrador, te fornecer um detalhe, seja da aparência, seja de gesto, seja da roupa que veste, ele tem um propósito, ele tem um objetivo a deixar claro com isso. Aquilo dali não está ali à toa, não está por acaso, ele não está apenas, né, colocando coisas ali porque ele tem que aumentar o seu texto. Não, ele está colocando ali porque há uma finalidade dentro da narrativa. Não perca isso de vista. Bom, bem, então nós temos aqui o papel do autor. O autor é filho do seu tempo e, portanto, o autor move-se no horizonte intelectual e vital da sua época, tá? Então eu preciso, quando eu estou investigando, saber quem é o autor para perceber o que ele está dizendo. O autor elaborando as suas concepções e o eventual material derivado de fontes orais ou escritas. Isto é, como o caso de Lucas, né? Pega aqui o Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 1, Lucas nos informa que ele foi atrás das testemunhas oculares. Ele foi atrás para investigar quem eram as testemunhas oculares, tá? E ali, então, receber informações sobre aquilo que Jesus havia realizado, Jesus havia feito. E agora, a partir de uma fonte oral ou de trechos de fontes escritas, ele então escreve o seu evangelho, escritas porque ele usa o evangelho de Marcos aqui como base para o seu evangelho. O leitor a qual o autor se dirige pode ser uma determinada pessoa ou um grupo. A ideia que o autor faz do leitor influi de maneira essencial na estruturação do texto. Vamos pensar aqui nos evangelhos. Então, por exemplo, Mateus escreve propriamente para um público judeu.
Então, por várias vezes, Mateus vai evocar o Antigo Testamento. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E aí ele cita o profeta. Tá? Então, Mateus, por exemplo, vai usar a expressão reino de Deus. Por quê? Reino dos céus. Ele vai usar a expressão reino dos céus. Porque os judeus tinham dificuldade de pronunciar o nome de Deus. Como Lucas não escreve para o mesmo público, Lucas não tem dificuldade de citar a expressão reino de Deus. Tá? Mas é a mesma coisa, tanto um ponto para outro. O autor pretende suscitar no leitor a qual se dirige um determinado pensamento, sentimento, ação, esforçar ou modificar determinadas características ou comportamentos. Então, as narrativas têm por objetivo produzir algum tipo de ação naquele ou naquela que está lendo aquela narrativa. O autor quer proporcionar algum tipo de mudança ali a partir do personagem que ele está citando. Assim que o texto foi escrito e saiu da mão do autor, ele torna-se autônomo. O autor não mais é capaz de defender o seu texto de incompreensões e equívocos. É por isso que nós estudamos hermenêutica. É por isso que nós estudamos interpretação bíblica. E por quê? Porque não dá para ligar aqui para Lucas e dizer, Lucas, aqui nessa narrativa, aqui nesse relato, o que você quis dizer aqui que eu não entendi muito bem? Não dá para ligar para Paulo e dizer, Paulo, você falou aqui sobre o batismo pelos mortos. O que significa isso? Eu não estou entendendo. Então, você não tem como. Então, quando ele escreve o texto, às vezes você não tem como tirar dúvida diretamente com o autor. E por isso que ele acaba ganhando esse aspecto de autônomo. E como o autor não está ali, porque às vezes, no caso da Bíblia, é um autor que já escreveu um tempo, ele não existe mais, a gente precisa tomar cuidado para não incorrer em interpretações equivocadas. E para isso você terá a hermenêutica, que é a ciência, a arte que te dá conta de interpretar o texto, e também a iluminação do Espírito Santo para que o texto não seja compreendido de maneira incorreta e a gente insira no texto aquilo que o texto não está nos dizendo. Bom, então quais são aqui as diretrizes para que seja possível interpretar uma narrativa bíblica? Primeiro, determine os limites ou fronteiras da narrativa que você está abordando, sem deixar de reconhecer suas características estruturais internas. Ou seja, aonde essa narrativa começa, aonde essa narrativa termina, aonde esse bloco. Nós chamamos isso de perícope. Perícope é um bloco narrativo que fala do mesmo assunto. Então, aonde começa a história de José, aonde termina a história de José, demarque ali os limites e as fronteiras da narrativa. Pergunte-se se a narrativa apresenta-se, se ela está ali registrada como um conto, como uma narração, como um relato. Olhe para isso para que você estruture, né, o seu esboço de maneira muito clara. Então, se ela está ali apresentada como um relato, então busque saber de qual relato se trata. Tá? Procure entender os respectivos papéis do autor, do leitor, do narrador e do narratário. Tente se colocar no lugar do narratário, isto é, para quem o texto está sendo escrito, ou o leitor implícito também, para quem o texto está sendo escrito. Tá? Tente se colocar na mente do autor e dizer, bem, o que o autor quer dizer para esse público aqui, a quem inicialmente ele destinou o texto. Identifique nos contos o protagonista, o antagonista e os personagens secundários, que servem de contraste para realçar um personagem principal. Então, quando você está lendo o texto, escreva num papelzinho, personagem aqui principal, Elias. Antagonista, ou seja, que persegue o protagonista, Jezabel e Acabe. Personagens secundários, né? A viúva de Serepta ali, que está dentro daquela história e tem um papel importante, mas é coadjuvante. Então, olhe para isso. Em último lugar, saiba valorizar e apreciar o estilo literário do autor, atentando para elementos como diálogo, repetição, realce, ironia e sátira. Olhe, o autor bíblico, ele é muito belo na sua narrativa. Nós temos uma beleza gritante nas poesias, mas também nós temos uma beleza gritante nas narrativas bíblicas. Tá bom? Bem, aqui então eu espero que eu tenha contribuído com
o seu conhecimento sobre a Bíblia e, mais propriamente, sobre o gênero narrativo. Continue firme nos seus estudos sobre a interpretação da Bíblia.